Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Serafim, sou o host e o rosto aqui desse programa, o rosto desse canal, e hoje eu trouxe uma aula sobre prevenção de lesões na corrida. Bom, a corrida é um esporte que eu estou mais engajado recentemente. Eu já fui um cara que sofri muito para correr. Para quem não sabe, meu esporte de base, né? Eu fui durante muito tempo, não gosto de ficar falando, mas já fui atleta de futebol de base. E naquele período, na minha época, quando a gente fala na minha época é porque a gente tá ficando velho, né? Mas na minha época era comum a gente fazer corridas contínuas e mesmo, principalmente futebol de base, a gente não tinha tanto investimento em relação à ciência, e não tinha tanto conhecimento assim também de forma empírica. Então, para mim, às vezes de férias, final de semana, né, um dia de folga, eu estava correndo de forma contínua para manter meu condicionamento, visto que se a gente pensar na especificidade do esporte, não era algo tão funcional assim. Mas enfim, para vocês terem uma ideia, eu corria, houve um período que eu estava na minha cidade, né? Eu corria meia hora na esteira, terminava esse período de meia hora na esteira e eu ia lá fazer o trabalho de musculação. Era um trabalho de musculação clássico, nada muito específico também, focado em potência, focado em pliometria, era algo bem convencional. Mudou bastante, né, o que a gente tem agora. Tô falando de 2010, 2011, entre 2009 e 2011 principalmente. Mas como que de fato interessa, né? E eu tava falando aqui que eu já sofri bastante com lesões na corrida, justamente porque eu corria dessa forma como os atletas de futebol correm muitas vezes, né? Tentando dar o passo mais largo possível, fazendo muitos movimentos com o tronco, jogando o pé lá na frente para tentar correr o mais rápido possível e não tinha tanto controle de carga naquele período. Então tinha muita dor nas pernas, a síndrome do estresse medial da tíbia, né, as famosas canelites, e dores no joelho por vezes também. Só que alguns anos atrás eu comecei a correr um pouco por aqui em Floripa, de maneira mais recreacional e comecei a me corrigir um pouco mais em relação a isso. Já não estava mais praticando futebol, já tinha largado há algum tempo. E agora, praticando de uma maneira mais séria, né, com uma periodização mais adequada, com um treino de força mais específico para isso, trabalhando esses componentes que eu vou citar agora para vocês, eu resolvi montar essa aula. Além disso, resolvi também montar porque tem surgido bastante indivíduos com perfil de corredores, tanto na clínica quanto com a consultoria online, e eu vejo em comum uma dificuldade grande do que? De trabalhar fortalecimento específico, de respeitar a periodização. Então, são dois componentes que vocês vão ver que a gente vai tocar bastante no assunto aqui na aula de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês para a gente ir dando sequência aqui à nossa aula. Bom, como vocês podem ver aí na capa, prevenção de lesões, quatro pilares para corredores. Bom, quando a gente fala de prevenção de lesões, e eu trouxe quatro pilares porque eu vou abordar principalmente quatro componentes. E no final eu vou trazer um plus a mais, como já diria, né? Aqueles indivíduos para a gente poder complementar ainda mais essa periodização. Eu não sei se vocês têm notado, não sei se é uma impressão minha, mas parece que a corrida está cada vez mais popular. Eu acho um pouco presunçoso falar que a corrida é uma modinha. A corrida é um esporte que já existe há muito tempo. É o esporte provavelmente mais democrático, o esporte mais simples da gente praticar. Então, falar que a corrida é uma modinha é algo um pouco presunçoso, é menosprezar um pouco a corrida. Na verdade, a corrida, ela talvez esteja em um momento de tendência maior, o que é diferente de uma modinha. Se a gente pegar esportes mais recentes, como beach tênis, como crossfit, passaram por uma fase de modinha, eles estão agora provavelmente em uma fase de tendência. O crossfit ele virou uma tendência do fitness há algum tempo. O beach tênis eu não sei como que anda atualmente, mas pelo menos aqui em Floripa é algo bastante popular. É algo que provavelmente não é mais uma modinha, porque é um esporte de areia, é um esporte que é bastante praticado mesmo no inverno. Bom, quais são os objetivos aqui hoje? Fazer um review, uma revisão sobre corrida e seus componentes, trazer pontos fundamentais da prevenção de lesões para corredores e relembrar um ponto extra para a gente poder prevenir e otimizar mais ainda a redução de chances de lesões.
Dentro desse review sobre a corrida, só para a gente pensar aqui um pouquinho, para a gente ir direcionando mais como que deve ser um treinamento pensando na corrida, né? A corrida nada mais é do que uma sequência de saltos. Tá passando na imagem o homem correndo? Podem ver, ele salta de uma perna para outra, de uma perna para outra. Ele está constantemente ou em apoio unipodal, ou seja, com uma das pernas apoiada no chão, nunca com as duas, ou na fase aérea. Foi justamente na fase aérea que o vídeo terminou agora e vocês podem ver. Percebam que nenhum dos dois pés dele está tocando no chão. O que é isso? Fase aérea dos dois lados acontecendo ao mesmo tempo. Ou ele está em uma perna no chão, ou ele está com a outra, ou ele está em fase aérea. Essa é a corrida. Se ele estiver com as duas pernas apoiadas no chão ao mesmo tempo, a gente não tem mais uma corrida, a gente tem uma caminhada ou a marcha atlética. Então é um componente diferente. Entender esse mecanismo da corrida, ele é fundamental para a gente direcionar mais ainda um programa preventivo de lesões para corredores. E eu diria que o principal problema dos corredores é querer sair dos 5 km para o 42 em poucas semanas. Às vezes em poucas semanas, né? Às vezes em alguns meses. Respeitar o processo é extremamente importante. A principal dificuldade que percebo no consultório clínico e também de consultoria online é de, às vezes, o indivíduo avançar fases muito rápido. É algo que acontece lá no CrossFit também. O indivíduo ele se engaja muito com a modalidade, ele começa a participar de provas, de competições, ele cria aquele vínculo, ele começa a gostar muito e cada vez praticar mais. Então, aquele indivíduo que começa a correr para emagrecer, para manter o condicionamento, de repente ele corre 5 quilômetros, ele faz uma prova, ele faz lá para 27, 28 minutos, de repente ele quer fazer abaixo de 25, de repente ele, bom, acho que dá para eu mudar para 10 quilômetros. Ele faz uma, duas provas de 10 quilômetros. Quando faz duas provas de 10 quilômetros, até que então ele resolve ir para uma meia maratona. E aí, isso a gente está falando de semanas, às vezes, de treinamento. Esse indivíduo não tem um laço de corrida, não tem um laço de treino específico para fazer uma meia maratona. É aí que muitas lesões acontecem. Seja nesse período de preparação, seja no período após a prova. Não só das meias maratonas, mas às vezes de fazer a maratona mesmo. Essa semana mesmo recebi uma paciente pela segunda vez, tentando fazer uma meia maratona, preparando para o ciclo, e é a segunda vez que ela aparece faltando um mês para a prova. E é uma paciente que nunca fez uma distância maior do que 13 quilômetros. É uma paciente que já conscientizei na última vez, busquei conscientizar de tentar ganhar mais lastro, mais consciência, mais casca, entre aspas, nas distâncias menores, para depois, com o amadurecimento, não só da questão muscular, mas da parte mental também, poder fazer uma prova de maior distância. É legal, é bonito fazer 21, 42 quilômetros, mas para chegar nesse caminho a gente precisa se preparar um pouco mais. Então, respeitar essas fases desse processo é extremamente fundamental. Ano passado mesmo, eu achei que estivesse pronto aí para fazer uma preparação para uma meia maratona e busquei fazer dentro de 3 meses. Eu estava correndo 5 quilômetros, distâncias curtas, voltando de uma lesão. Resultado, tive uma lesão muscular. Então, eu levo comigo também esse aprendizado de poder passar para os clientes, pacientes, para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi e não cometam erros que outros indivíduos já cometeram. Muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que com os próprios erros. Bom, eu falei de 4 pilares e aqui vocês podem ver quais são esses pilares que eu considero importantíssimos na prevenção de lesões de corrida. Fortalecimento muscular, mobilidade articular, aquecimento específico e uma periodização adequada. Quando a gente tem a integração desses 4 componentes, a gente tem muito sucesso na prevenção de lesões. Dificilmente o indivíduo vai se lesionar tendo esses 4 componentes juntos. Claro que lesões podem ocorrer no esporte, faz parte, a gente está sujeito a isso, mas as chances reduzem muito quando a gente trabalha com esses 4 componentes. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente fala de fortalecimento muscular, a gente tem que pensar que o fortalecimento ele é a base para qualquer esporte. Não existe, preste bem atenção, não existe
nenhum esporte de alto rendimento, mesmo qualquer esporte, não apenas dentro do alto rendimento, mas não existe nenhum esporte sem uma base muscular. A máquina vai quebrar, você não tem força, você não tem cavalos, vamos considerar seu carro, você não tem cavalos, você não tem potência para fazer aquela demanda. Então, quando a nossa capacidade é menor do que a demanda que a gente está sendo imposta, a gente vai ter uma lesão, a máquina vai quebrar. Não existe nenhum esporte que não tenha uma base, não precise de uma base de trabalhos de força para ter sucesso na prevenção e na performance também desse esporte. Tratando-se de corrida, a frequência não precisa ser alta, você não vai ser um bodybuilder, você não vai ser um fisiculturista. Você pode trabalhar muito bem aí 2, 3 vezes na semana, às vezes uma, dependendo do volume e período de periodização. Então, são coisas que dá para ir ajustando muito bem. Você não precisa virar um marombeiro, ficar 5 vezes, 6 vezes na semana, uma hora e meia dentro da academia. E o mais importante também, aliás, também é importante, esse treino precisa ser específico para o seu esporte. Tá aí duas imagens de dois exercícios que pacientes que vêm com lesão de membro inferior da corrida relatam que fazem. Ah, faço um leg press, faço uma extensora, faço abdutora, ou seja, faz o treino básico de musculação. Não que seja ruim, mas não é o melhor treino para você. Então é preciso entender que o seu treino precisa ser específico para a sua demanda. Precisa trabalhar componentes de propulsão, trabalhos de força reativa, trabalhos de potência. Afinal de contas, a corrida, como eu citei anteriormente, é uma sequência de saltos de uma perna para outra, onde você fica em fase aérea ou em fase de apoio unipodal, com a perna só apoiada. E trabalhar esse tipo de exercício não vai ser funcional para a sua corrida. Claro, vai te dar um pouco de força, vai trabalhar hipertrofia, mas de uma maneira mais funcional, algo que seja transferível para a sua demanda. Existem exercícios que podem ser mais interessantes para a sua rotina de treinamento. No caso da cadeira extensora, dentro das consultorias e dos treinamentos que eu passo, das periodizações que eu passo para pacientes da clínica, a cadeira extensora às vezes eu utilizo. Em que casos? Quando tem uma diferença de simetria entre os membros, ou seja, se tem uma perna mais forte do que a outra. Nesse caso, para a gente poder isolar melhor o quadríceps, é uma estratégia interessante com um exercício complementar à periodização, complementar o tratamento ou treinamento desse indivíduo. Mas, geralmente, no treinamento tradicional, eu não utilizo muito. Então, dentro desse fortalecimento, ele precisa ter o quê? Tríplice extensão. Se a gente olhar esse bonequinho correndo aqui, vou passar meu mouse aqui para vocês verem. O que que ele está fazendo? Está fazendo a fase de propulsão. Então, ele está com a ponta do pé, ou seja, está ativando a panturrilha. Ele está contraindo o glúteo máximo para jogar a perna lá para trás, para fazer a extensão do quadril. E ele faz o que? A extensão do joelho associada. Ou seja, faz tríplice extensão. Quadril, joelho e tornozelo. Esses músculos precisam ser trabalhados de maneira concomitante, de maneira associada, de maneira integrada. Você pode isolar? Pode, como você tem anteriormente, que às vezes eu isolo o quadríceps na cadeira extensora. Mas precisa ter exercícios com foco propulsivo para esse indivíduo. Além disso, trabalhos de saltos, que já vão trabalhar os mecanismos propulsivos, de pliometria também, e de força reativa. O que é a força reativa? É a capacidade de você desacelerar e acelerar novamente a partir de uma frenagem de movimento. Então, é basicamente o que você faz o tempo todo na corrida. Você desacelera e precisa fazer o quê? Força elástica com a tua musculatura para fazer novamente uma reação ao solo e gerar força propulsiva. Além disso, exercícios interessantes, exercícios com apoio unipodal, com uma perna só. Para quê? Para trabalhar a estabilidade geral de membro inferior. E aí, pensando novamente lá na mecânica da corrida, ou você está em fase aérea, ou você está em apoio unipodal, apenas isso. Se você tiver em apoio bipodal, você não está mais correndo. Então, trabalhos de apoio unipodal, exercícios unilaterais, unipodais são extremamente importantes. Um exemplo, o stiff unilateral, um exemplo simples, mas existem inúmeras variações para você fazer. Dentro do aquecimento, falando aí do outro componente da prevenção de lesões, a gente precisa trabalhar de maneira específica. E o que eu vejo nas assessorias geralmente? Como
prescrição de aquecimento, apenas uma corrida leve. Mas vamos lá, coloca uns coordenativos ali para o seu indivíduo fazer, coloca uns alongamentos dinâmicos. Por que não? Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes é meio difícil de fazer um aquecimento adequado. Estou falando aqui, né, de indivíduos que não vivem do esporte, não tem tanto tempo para treinar. A otimização do treino acaba ocorrendo, às vezes, em um período muito curto. Mas trabalhar exercícios coordenativos, alongamentos dinâmicos, você não vai levar tanto tempo assim. Alguns saltos, né, trabalhar uma corrida, às vezes, um pouco mais rápida para aquecer de forma mais rápida, um pouco mais intensa para elevar sua frequência cardíaca, são estratégias interessantes. Eu costumo utilizar o quê? Pensando aqui comigo. Exercícios coordenativos, corro um pouco em alta velocidade, alguns saltos, alongamentos dinâmicos, muita mobilidade de tornozelo, e eu já vou entrar num outro ponto aqui que é a mobilidade articular, mas é bastante mobilidade de tornozelo porque eu tive já alguns entorses de tornozelo no meu tornozelo esquerdo. Então tem uma restrição de mobilidade que eu preciso trabalhar antes dos treinos, seja do treino de membro inferior, falando da academia, seja do treino de corrida, para que eu não gere mecanismos compensatórios. Mobilidade articular, outro componente aqui da prevenção de lesões, vai servir para que a mobilidade articular? Bom, já dei uma deixa aqui falando do tornozelo. Mas a mobilidade vai servir principalmente para facilitar os movimentos, para que a gente tenha uma excursão de movimento maior. Fazendo assim o quê? Uma potencialização da contração muscular. Pensa comigo, se eu tenho uma articulação restrita de mobilidade, como o meu tornozelo aqui, no momento que eu vou fazer aquele mecanismo propulsivo, que eu tenho que fazer mecanismo de ponta do pé, ativar bem panturrilha, eu não vou ter muita capacidade de gerar força, porque minha amplitude é curta. Mas se eu tenho uma amplitude maior, eu consigo carregar mais o meu músculo, ter mais uma constante elástica ali para gerar força. Então é um mecanismo que a gente consegue também potencializar mais as contrações musculares. E assim, você não precisa fazer um treino todo de mobilidade. Ah, hoje é terça-feira à noite, eu vou fazer meu treino de mobilidade aqui. Não, você pode fazer rapidamente antes da corrida, antes do seu trabalho de força, para que você tenha algum estímulo e mantenha aquela articulação livre de movimento. O objetivo principal é trabalhar, aliás, é preparar você para o treino principal. E quando a gente fala de restrição de mobilidade de tornozelo, a gente precisa pensar que, ok, ela vai otimizar a contração, beleza, mas também, tão importante quanto, é a prevenção de lesões. A restrição de mobilidade de tornozelo, ela acarreta em algumas compensações do nosso corpo, como uma maior impactação, que muitas vezes é um fator de risco, que é, na verdade, um fator de risco para a síndrome do estresse medial da tíbia, as famosas canelites. É fator de risco para dor anterior no joelho, para as tendinopatias patelares, para dor patelofemoral, que são dois tipos de lesões comuns em corredores também. E é fator de risco e altera a mecânica de movimento do quadril também. Então, ela está muito associada também às lesões de quadril. Veja bem, se a sua base não estiver, eu estou dando só um exemplo aqui que é a mobilidade de tornozelo. Se a sua base não estiver boa, não estiver, além de estável, com mobilidade, você vai gerar todo o mecanismo compensatório, favorecendo muito mais a ocorrência de lesões. Então, você precisa trabalhar componentes de mobilidade articular associado à estabilidade, que é o trabalho de força. Falando agora no último item sobre a periodização. Periodização de maneira adequada e o máximo individualizada possível. Primeiro ponto, se você é aluno, é corredor, você precisa respeitar os processos. O que eu estou falando sobre respeitar processos? É aquele exemplo que eu citei lá atrás. Se você corre hoje 5 quilômetros, não faça uma meia maratona daqui 2 meses, daqui 3 meses. Ganhe lastro, consolide mais seus 5 quilômetros, faça provas de 10 quilômetros ao mesmo tempo, em paralelos. Ache provas que são mais intermediárias, de 15 quilômetros, 16 quilômetros. E aí, então, você começa já com lastro, participando desse tipo de prova já há algum tempo, a se preparar um pouco mais para as meias maratonas, para depois de fazer algumas meias maratonas, você pensar em uma maratona.
Então, quando a gente encurta muito esse processo, a chance da gente quebrar, da gente ter uma lesão nesse período ou após o período de preparação, é muito alta. Então, às vezes, o indivíduo até consegue se preparar para a prova, fazer a prova, mas a sequência de treinamento dele é muito ruim. Ele não consegue mais correr bem, ele vai ter uma lesão daqui 2, 3 meses de treinamento, porque aquele acúmulo de fadiga, ele não estava tão preparado ainda, vai se manter ele de forma residual que vai acarretar uma lesão lá na frente. Além disso, treinar em zona de treinamento adequada, o que eu quero dizer para isso? Existem lá as zonas, né? Z1, Z2, Z3, Z4. Respeitar essas zonas de treinamento é extremamente importante. Né? Outro dia eu atendi um atleta de consultoria online de corrida, que lá de São Paulo, que ele me citou, olha, tive uma lesão no pubis e vou confessar que eu não respeitava muito as zonas de treino. Eu tentava sempre treinar o mais intenso do que estava prescrito. Foi isso que lesionou ele? Não podemos afirmar, mas é um componente que influencia bastante. E dentro da periodização, a gente precisa entender que existem variações em intensidade e volume de treinamento. Você não vai treinar intenso sempre, você não vai treinar leve sempre, você não vai treinar moderado sempre, você não vai treinar sempre com volume de 20 quilômetros na semana, sempre com volume de 50. Não, você vai ter variações de volume e intensidade na semana que vão ser importantes para preparar você. É importante. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. É importante sempre que, ao montar uma periodização, você tenha uma prova-alvo, uma competição-alvo. Então, vamos considerar que a gente está aqui no mês de abril. Bom, estou correndo atualmente, vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho nenhuma prova-alvo atualmente, mas atualmente eu estou correndo, fiz algumas provas aí. Aliás, fiz acho que 2 provas de 5 quilômetros. Estou correndo de 5 a 10 quilômetros os treinos longos de final de semana, né? Que para algumas pessoas não é longo, mas para quem corre pouco vai ser um longo. Qual que é a minha prova-alvo? Eu preciso pensar em uma prova-alvo. Bom, tem uma prova em agosto. Essa vai ser minha prova-alvo, de 10 quilômetros. É só um exemplo aqui. O meu alvo é aquela prova. Eu preciso chegar bem para aquela prova, no máximo de condicionamento, no máximo de recuperação para a semana da prova. O que que eu vou fazer? Eu vou montar uma periodização para aquela prova. Pode ser que no decorrer dos meses que passam, das semanas que passam, eu faça algumas provas, mas não vão ser as provas meu plano A, vão ser provas B. Eu não vou necessariamente dar o meu máximo, ou eu não vou fazer necessariamente naquele volume tão alto. Vão ser, entre aspas, treinos de luxo. Então, ter uma prova-alvo facilita a periodização. Não adianta você ficar fazendo prova toda semana. Tem muita gente que é assim na corrida, né? Faz prova a cada 2 semanas. Ou seja, a prova, cara, você não consegue controlar muita intensidade. A gente sabe que não dá. Eu vou fazer leve. A gente sabe que não é assim. Muitos pacientes falam, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, ter uma prova-alvo vai te dar um norte para onde você quer ir. E aí, no decorrer do processo, você pode ir fazendo algumas provas secundárias. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra. Vocês podem ver que tem uma curva aí em relação ao treinamento. É um gráfico com uma razão agudo crônico de treinamento. O que que é isso? Isso aqui tem a ver com volume e intensidade de treino. Vocês podem ver que tem uma barra em verde, tem uma barra em salmão aqui, um rosa, um pouco avermelhado. O que que é essa razão aguda e crônica de treinamento? Divida uma semana do seu microciclo pelo seu mesociclo. Então pega uma semana do seu treinamento e divide pelas últimas 4 semanas do seu treinamento, a média das últimas 4 semanas do seu treinamento, incluindo a semana atual. Vamos considerar o volume. O que que você tem aí com essa razão? Quando essa razão ela é aumentada, ela é acima de 1,3, a gente começa a entrar numa zona aqui mais perigosa. Quando a gente chega em 1,5, a gente entra numa zona bem perigosa de treinamento, onde o que que isso quer dizer? Que o volume ou a intensidade aumentaram de maneira muito brusca, muito rápida, ou de uma semana para outra, ou de 2 semanas
em sequência que fizeram você, às vezes, entrar nessa zona de perigo aqui. Então, controlar, ter uma periodização adequada, com um treinador adequado. Já recebi muito paciente que, né, faz aí uma semana com variações altas de treino, seja prescrita ou não por um treinador, que é um fator de risco bem alto para entrar aí numa lesão nesse período. E é muito o que acontece naquilo que eu citei anteriormente. Se você faz uma preparação muito curta para uma prova que você ainda não está pronto, você provavelmente vai ter momentos em que vai entrar nessa zona de perigo aqui, vai ter um alto risco de lesão. Essa frase é uma frase que eu gosto bastante. Aquele que treina em alta intensidade todos os dias, não treina em alta intensidade nunca. Essa frase eu não sei se é dele, mas o Ramires Tibana, um cara referência dentro do treinamento do fitness no Brasil, que eu tive a honra de ser banca da minha dissertação de mestrado, da minha defesa de mestrado, ele fala constantemente essa frase. E ele é um cara que trabalha muito com CrossFit. E no CrossFit tem muita essa cultura, né? Sempre em alta intensidade. Mas quando a gente para realmente para periodizar, quando a gente faz um treinamento de verdade, a gente precisa entender que há momentos em que o treino vai ser mais leve, há momentos em que o treino vai ser menos volumoso, há momentos em que você vai apenas recuperar. E entender isso é mudar uma chavinha, é mudar o mindset, criar aí uma espécie de mindset de atleta mesmo para você ter uma longevidade maior no seu esporte e ter menos risco de lesão. E poder também performar mais, né? E tem outro componente que é extremamente importante, além do fortalecimento, do aquecimento, da mobilidade e da periodização, que é a base, a recuperação. Então, eu falei que ia trazer um plus a mais, e sobre não dá para falar de prevenção de lesões sem falar da recuperação muscular, da recuperação do atleta, né? Então, uma boa noite de sono, entre 7 e 9 horas de noite de sono, de boa qualidade, e uma nutrição adequada, né? São os componentes básicos para a gente ter uma boa recuperação muscular. Para quê? Para que a gente consiga treinar bem, para que a gente consiga performar bem, para que a gente tenha menos lesões. Confesso que nesse período da recuperação, nesse processo aí, nesse componente de recuperação, principalmente esse aqui, ó, o sono, é uma dificuldade que eu tenho ainda e me dificulta um pouco em performar mais dentro do esporte que eu pratico atualmente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha conseguido agregar valor aqui a vocês. E acho que como desfecho aqui, a gente pode ter, só para a gente recapitular, os 4 componentes que são fundamentais. Vou citar 5 agora, né? Primeiro, a recuperação. Segundo, fortalecimento muscular, que é a base para qualquer tipo de treinamento, para qualquer esporte. Terceiro, bom aquecimento, também importante em qualquer esporte, aquecimento específico para o seu esporte. O quarto, boa mobilidade articular. E como quinto, a gente tem aí o componente ligado à periodização, tá? Então, esse componente da periodização você vai ter que encaixar muito bem com o seu treinador. E às vezes o seu treinador, ele é um cara que gosta de entrar naquela zona de perigo e você precisa se conscientizar em relação a isso. Seja você o treinador, seja você o atleta que está tentando praticar mais esse esporte. Sigam o Clube do LCA. Sobre esse assunto, para quem está mais ligado aí nas redes sociais, já viu que eu postei recentemente algo no Instagram sobre esses componentes. Já viu também, provavelmente, que eu postei no blog sobre os componentes, esses pilares da prevenção de lesões na corrida. Fiquem ligados no Instagram, fiquem ligados lá no blog, @Thiago Move. Sigam também @Clube do LCA, que lá tem muito conteúdo legal e específico, isso baseado em ciência sobre ligamento cruzado anterior. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.